Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então, vamos iniciar um assunto novo. Vamos começar a falar sobre morfologia da flor. É provavelmente o órgão mais complicado que a gente tem para entender a sua estrutura e que é um dos mais, se não o mais importante em termos de classificação de plantas. Tá? É aí que a gente vai observar as principais diferenças que ajudam a separar plantas dentro de grupos e dentro de espécies diferentes. Então vamos começar a entender a estrutura de uma flor. Por definição, uma flor ela nada mais é do que um eixo com folhas metamorfoseadas. O que é isso? São folhas modificadas que formam todo o conjunto de estruturas que formam uma flor, né? Então, essas folhas metamorfoseadas elas compõem exatamente o aparelho reprodutor ou sexual das plantas superiores. Quais que são plantas superiores? Tá? Por definição mesmo dada na botânica, plantas superiores são aquelas que possuem tecidos vasculares verdadeiros. Quando eu falar sobre grupos de plantas, eu detalho mais sobre essas questões, tá? Mas por enquanto aqui só para essa parte da disciplina. Então são plantas que contêm vasos condutores como tecidos vasculares verdadeiros. Elas possuem flores como órgãos reprodutores e possuem sementes protegendo o embrião. Os outros grupos de plantas não são considerados superiores. Então, nessa categoria, a gente vai incluir as plantas angiospermas e gimnospermas. E no caso específico aqui, quando eu falar sobre morfologia de flor, eu estou levando em conta apenas as angiospermas, ok? Quando eu comentar sobre grupos de plantas, aí eu defino cada categoria de plantas, mas no geral, a partir de pteridófitas até outros grupos mais simples, eles não possuem flores como estrutura de reprodução, então não adianta nem a gente tocar nesse assunto. E as flores que existem em gimnospermas, elas são muito diferentes do que eu vou mostrar aqui. Então, quando eu comentar sobre o grupo de gimnospermas, eu comento também sobre a estrutura de flores. Então, no caso aqui, a gente vai ver apenas a questão de flores de angiospermas. Bom, folhas metamorfoseadas. Eu coloquei aqui a foto de uma orquídea só para a gente ver por que são folhas metamorfoseadas, né? Observando aqui as pétalas dessa planta, as pétalas, aliás, dessa flor, a gente vê que tem estruturas muito parecidas com as nervuras que a gente encontra em folhas, né? Então, só para exemplificar que são realmente folhas, apesar de que tem cores muito diferentes por causa de funções muito diferentes também, né? No caso de flores sempre ligados à reprodução, mas ainda assim guardam semelhança, né? Mostrando que são realmente folhas modificadas, né? Ou metamorfoseadas de acordo com a definição. Então a origem, né? É exatamente essa metamorfose foliar progressiva, porque eu vou mostrar daqui a pouco que desde a parte inicial de formação do corpo de uma flor até a parte mais central, mais envolvida na reprodução em si, as modificações que vão ocorrendo são progressivas, né? Ou seja, as estruturas vão se tornando mais complexas desde a parte mais externa até a parte mais interna da flor, e então isso dá origem às gemas que formam os botões florais, né, normalmente ligados ou localizados nas extremidades dos ramos. Tá? Da maioria das plantas, as flores elas ficam exatamente nos ramos mais, na parte mais apical, digamos assim. Com a diferença, né, das plantas que não têm ciclo anual, né, ou seja, que demora muitos anos em um ambiente, aí elas produzem ramo, aliás, elas produzem folhas, elas produzem flores em ramos e continuam produzindo novos ramos para continuar o processo de crescimento. No caso de plantas que completam um ciclo de vida em um ano ou menos, aí elas no ramo principal ele se transforma, ao invés de ter crescimento vegetativo,
produzindo apenas folhas, ele passa a ter crescimento reprodutivo e dali a planta completa o seu ciclo, né? Produz sementes, joga semente no chão, um animal consome o fruto, né, para espalhar a semente, e aí ela morre e aquela próxima geração vai ser produzida com as sementes produzidas ali. Mas de forma geral, né, então quando um ramo termina, ou sendo o ramo principal no caso de plantas anuais, ou ramos laterais no caso de árvores que tem ciclo mais longo, aí aquilo ali, no final daquele ramo, ocorre a produção de flores. E a função é sempre de reprodução sexual, porque plantas elas podem ter dois tipos de reprodução, a sexual e a assexual. No caso de sexual é quando ocorre troca de gametas, que tem uma importância ecológica muito grande de adaptação a ambientes, mas existe também a possibilidade de muitas espécies de plantas fazerem reprodução sem troca de gametas, ou seja, produzindo clones, né, produzindo descendentes que têm o mesmo material genético. Quando ocorre a fecundação, que ocorre em flores, aí ocorre troca de material genético, que possibilita a recombinação gênica, que é muito importante para a adaptação de espécies em diversos ambientes, tá? Ambientes sujeitos a secas, a ataques de insetos, por exemplo, ou micro-organismos. Essa troca de material genético faz com que os indivíduos se tornem mais resistentes. Se um determinado indivíduo vai ser susceptível a uma doença ou a um fator ambiental, o outro indivíduo já vai ser mais resistente. Por quê? Por causa da recombinação gênica. Daí a importância das plantas terem desenvolvido, né, ao longo da evolução, uma estrutura tão complexa para permitir essa troca de material genético, que é a flor. Tá? Então, de todos os órgãos vegetais, provavelmente o mais especializado que existe são realmente as flores, porque reprodução sexuada é vital para a sobrevivência, né, em ambientes cada vez mais complexos que foram ocorrendo aí ao longo da evolução. Então daí, né, vem essa função primordial. E como eu acabei de comentar, uma flor ela se forma exatamente ela se forma exatamente pela metamorfose de folhas. Então aqui eu estou mostrando exemplos da região meristemática. Eu sempre acabo comentando isso, né? Quando eu comentei sobre caules e quando eu comentei sobre folhas, eu expliquei o processo de formação. Então, no caso de flores, o processo ele segue o mesmo, só que ele ocorre com uma modificação. Então, aqui nessa figura de cima, eu estou mostrando uma fase de transição, aliás, uma transição entre fase vegetativa e fase reprodutiva numa planta. O que é a fase vegetativa? É quando, a partir do meristema apical, ocorrem divisões celulares que dão origem a folhas. É claro que dão origem também ao crescimento do caule. Mas a partir de um determinado momento, esse meristema ele passa, ao invés de produzir folhas, a produzir flores. Tá? Então ele altera o processo de crescimento. Aqui embaixo eu estou mostrando uma foto de três fotos de microscópio, mostrando exatamente, né, o exemplo que está mostrado aqui em cima, né, exemplificando por fotos o que tem desenhado aqui em cima. Ou seja, uma transição entre a fase vegetativa e a fase reprodutiva. Isso depende de diversos fatores, tá? Depende da idade da planta, depende da indução de acordo com fatores ambientais, tá? Comprimento do dia, falta d'água ou ataque de pragas ou herbívoros acabam afetando muito a transição entre a fase vegetativa e a fase reprodutiva. Em fisiologia vegetal eu comento sobre esses processos de indução da alteração da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Mas aqui no caso dessa disciplina eu quero apenas exemplificar de que por que a gente diz, né, que a flor, aliás, é uma folha metamorfoseada? Porque exatamente essa metamorfose é induzida geneticamente e ela ocorre a nível de divisões celulares nas regiões meristemáticas.
por isso que muitas vezes é o ramo final, né, o ramo apical, que dá origem às flores. Com exceção de alguns grupos de plantas, no geral acontece isso, né? Ou o ramo principal da planta de ciclo anual, como eu acabei de falar, ou galhos que surgem, que produzem algumas folhas, mas que no final, aquelas células meristemáticas, elas se transformam, deixam de ser vegetativas e passam a ser reprodutivas. Então, por isso que flores, né, ou estruturas das flores nada mais são do que folhas modificadas, porque a modificação vem exatamente aí, né, nas células meristemáticas. Bom, então a importância primordial para uma planta de uma flor é reprodução sexual, é troca de material genético, né? Como eu comentei, isso traz vantagens adaptativas muito importantes para plantas. No nosso caso aqui, é primordial para a classificação de plantas. Então a gente vai observar as principais diferenças que existem entre espécies de plantas exatamente nas estruturas das flores. Por isso que eu vou detalhar bem aqui as características gerais, para depois a gente poder entender bem essas estruturas e poder utilizar esse conhecimento para a classificação de plantas. Além disso, né, o homem utiliza para fins industriais, tá? Para fins medicinais e para fins ornamentais. Então tem muita indústria de cosméticos, por exemplo, de produtos farmacêuticos, que são que dependem das flores exatamente. Então eu estou colocando aqui uma foto da lavanda. Os principais óleos essenciais para a fabricação de perfumes são produzidos por lavanda, né? De alguma forma são retirados ali. Tem uma importância muito grande medicinal também. Então, por exemplo, que a camomila embaixo tem muitas propriedades medicinais, por isso que é utilizada como chá, assim como diversas outras plantas também são utilizadas. É claro que isso daqui é uma utilização humana, né? A gente que entende, estuda essas propriedades e utiliza elas para o nosso benefício. No caso de plantas em si, né, o interesse delas é reprodução sexual. Então, quando uma planta produz um aroma que atrai polinizadores, ela produz pensando entre aspas, né, porque a planta teoricamente não pensa, mas ela faz isso como objetivo de atrair polinizadores. E é claro, aí a gente aproveita esse aroma que normalmente é agradável para finalidades industriais, né, ou farmacêuticas. E é claro que também existe uma questão de utilização de plantas como finalidades ornamentais por causa da beleza das flores, e isso traz uma segunda pressão de genética durante a evolução de plantas, porque do início as flores elas foram evoluindo de acordo com os polinizadores. Então até hoje a gente tem muitas plantas que são dependentes exclusivamente de um único polinizador, e aí quando um deles sofre problema de extinção, o outro acaba sendo extinto também. Tá? Tem muitas relações de dependência entre flores e polinizadores. Então, por exemplo, algumas espécies de abelhas, quando somem, acabam fazendo com que plantas entrem em extinção também. E depois, né, quando o homem passou a ter interesse ornamental, interesse na produção de flores, de acordo com as diversas necessidades, tá? Então, por exemplo, para casamento, para festas, para funerais. Então aí o melhoramento genético passou a atuar num sentido que não o objetivo em si da planta, né, naquele de reprodução, mas aí foi um objetivo mais de interesse humano. E ocorre muitas vezes disso, tá? De obtenção de variedades de plantas com interesse exclusivamente ornamental. Talvez inclusive a planta nem consiga se reproduzir naturalmente, mas o homem, né, consegue modificar de acordo com os seus interesses ornamentais também. Tá, mas é claro, também é possível você encontrar plantas em condições naturais e ver que aquelas espécies ali, de acordo com a beleza, né, de acordo com características que possam agradar um determinado público, tem também potencial ornamental, né? Então vamos lá, né? Vamos começar a falar sobre as partes que constituem uma flor.
Bom, brácteas e bracteulas eu falei lá quando eu falei sobre folha, né? Eu defini o que é que são isso. São exatamente folhas modificadas que ficam próximos aos verticilos florais. Então, brácteas e bracteulas não são definidos, tá? Não fazem parte em si da flor. Apesar de que muitas vezes estão em um local muito próximo e inclusive a gente pode confundir eles como estruturas de flores, mas não fazem parte, tá? Botanicamente, por definição, não são estruturas de flores. Às vezes ajuda até a você identificar espécies na questão de classificação, porque vão ter algumas espécies de plantas que vão possuir brácteas e outras que não vão possuir, mas oficialmente, tá? Pela definição botânica, não são flores, não fazem parte da estrutura de uma flor. Então eu coloquei aqui porque muitos livros consideram isso como característica para se avaliar quando se observa uma flor, mas é simplesmente uma folha modificada. Já a estrutura de flor em si, a gente começa pelo pedúnculo, que é essa parte, né, do alongamento aqui que vai estar ligado ao caule da planta. Então, que é exatamente o eixo de sustentação da flor, tá? Então, está aqui mostrando, né, vocês estão vendo aqui pedicelo ou pedúnculo. Daqui a pouco eu vou mostrar a diferença entre eles, mas basicamente é a estrutura de ligação da flor com o caule. Em seguida vem uma estrutura chamada de receptáculo, que é essa parte aqui, que no desenho está num verde mais claro, né, meio esbranquiçado, mas que na verdade em condições naturais a cor é a mesma, tá? Aqui está só para a gente entender o destaque. Então essa parte aqui, chamada de receptáculo, ela é uma porção do pedúnculo, só que ela é mais dilatada. Por quê? Porque nesse local aqui é onde são inseridos as 4 partes verdadeiras de uma flor, que vão ser sépalas, pétalas, estames e estigma, tá? Que aí eu vou detalhar sobre cada uma delas. Então todas essas estruturas, mesmo das flores, elas ficam localizadas no receptáculo, ficam ligadas de alguma forma ao receptáculo, que é uma parte mais, né, ou uma porção mais alongada do pedúnculo. Até aqui tudo tranquilo, tá? Não é tão complicado entender essas estruturas. Então daí a gente vem com os chamados verticilos florais, que vão estar distribuídos em 2 grupos principalmente. Existem aqueles chamados de perianto ou perigônio, que são as estruturas de proteção, né, ou externas. E aí a gente vai ter o cálice e a corola. O cálice, ele é um conjunto de sépalas, normalmente são verdes, mas eu vou mostrar diversas variações nessas características, né? Então as sépalas vão estar localizadas, vão ser o primeiro dos verticilos, e aí o conjunto de sépalas vão formar uma estrutura chamada de cálice. E depois vem o conjunto de pétalas, tá? Normalmente coloridas, com finalidade de atrair polinizadores. Aí o conjunto delas formam a estrutura chamada de corola, aliás, tá? Então isso daqui é exatamente por que são chamados de protetores, porque eles não têm função de fazer troca de gametas. Eles protegem as estruturas florais que fazem troca de gametas, ou seja, que fazem a reprodução em si. E aí a gente vem então com os verticilos internos ou reprodutores, tá? Envolvidos diretamente na reprodução. Então a gente vem para o androceu, que é o conjunto de estames, ou seja, a parte masculina da flor. E em seguida a gente vem para o gineceu, que é o conjunto de carpelos, que muitas vezes só existe um, mas em algumas flores formam um conjunto realmente, tá? Nesse desenho que eu coloquei aqui só tem um, mas muitas vezes vai acontecer em conjunto. E aí a gente vem, tá, com a estrutura feminina da flor, tá? Conjunto de carpelos é o gineceu, conjunto de estames é o androceu. E pedicelo, que eu comentei no slide anterior, ele na verdade
é como se fosse o pedúnculo, só que de uma inflorescência. O que é inflorescência? Eu vou definir isso mais adiante para não confundir por enquanto. Mas é uma flor composta, tá? Uma flor colocada num cacho com várias outras flores. Lembra da folha composta? Então é o mesmo raciocínio aqui. Algumas vezes as flores vão estar isoladas e muitas vezes as flores vão estar formando um conjunto. No caso da maioria das vezes a gente vai encontrar plantas com flores formando um conjunto ou um cacho, né? E nesse caso aí, o nome botânico, o termo mais correto a se usar é inflorescência. E aí nesse caso, ao invés de ter, vai ter um pedúnculo, vai ser a parte principal, mas vão ter várias flores saindo a partir desse pedúnculo. Aí a gente chama essa estrutura de pedicelo. Por enquanto, tá? Não se preocupem com isso. É só para a gente entender que existem diferenças de acordo com se a flor está isolada ou se ela está localizada em uma inflorescência. Bom, então vamos começar a definir algumas estruturas florais, tá? De acordo com a classificação, a gente pode ter flores que elas podem ter pedúnculo ou pedicelo, né, dependendo se é uma flor isolada ou uma flor em uma inflorescência, ou vão ter flores que são chamadas de sésseis, ou seja, sem pedúnculo. Lembra quando eu falei sobre folhas, que eu falei que algumas folhas, né, eu até mostrei alguns exemplos aqui de algumas folhas que não têm pecíolo, ou seja, que elas são classificadas também como sésseis. Então, no caso de flores, a flor vai ser séssil se ela nem tiver pedúnculo ou pedicelo. E aí, se ela tiver, então ela vai ser pedunculada ou pedicelada, né, dependendo se ela tiver isolada ou em uma inflorescência. Então, né, o normal aliás, o mais comum que a gente encontra nos grupos vegetais é flores com pedúnculo, mas a gente encontra também flores sésseis, né, que não tem essa estrutura mais que se formou mantendo um certo distanciamento em relação ao caule para o surgimento dos verticilos florais, e algumas vezes os verticilos florais eles surgem em um local muito próximo ao caule, tá? Não é exatamente dentro do caule, com certeza tem uma ramificação aqui, mas aí a partir dele formam todas as estruturas florais em um local sem estar, né, alongado com o seu pedúnculo ou seu pedicelo. Ok? Então aí eu coloquei algumas fotos aqui para a gente ver isso. Isso aqui é no caso de uma flor simples, né, que não está em inflorescência. Então aqui está o pedúnculo dela, aqui estão as sépalas, tá, em coloração branca aqui. Como eu mostrei, às vezes confunde, a gente não entende que é isso, mas aí como as pétalas são muito bem definidas aqui, tem uma coloração diferente, a gente entende quais que são as duas, e todas elas, né, todos os verticilos, inclusive a parte reprodutiva que está bem aqui na parte mais interna, que não apareceu aqui na foto, ela também, né, vai estar saindo a partir do pedúnculo, né, ou seja, tem o alongamento aqui em relação ao caule, e aí surge toda a estrutura da flor. Nesse caso aqui é o mesmo raciocínio, só que essa flor aqui ela está em uma inflorescência. Então ela vai ter o pedicelo que vai estar saindo dessa outra região aqui, que esse daqui sim é o pedúnculo, que vai estar ligado ao caule em algum ponto mais abaixo aqui na foto. Então, como ela possui essa estrutura alongada, daí a partir dela surgem todos os verticilos florais, então ela é classificada como flor pedicelada. Tá? Então essa classificação aqui ela é bem tranquila, né? Não tem dúvida. Às vezes a dúvida que acontece é que o pedicelo até existe, ou o pedúnculo até existem, mas eles têm um tamanho muito pequeno, e aí às vezes aparentemente a gente acha que a flor é séssil. Então isso pode confundir muitas vezes, tá? De acordo com o tamanho dele. Mas no caso, algumas vezes a flor é séssil realmente. Essa aqui no caso de uma flor que está em uma inflorescência, tá? Tem um conjunto de flores aqui, apesar de que algumas já caíram, mas ela está surgindo diretamente na ligação ali do local próximo ao caule. Nesse caso aqui, como é uma inflorescência, então vai ter o pedúnculo que está lá embaixo, e a partir dele todas as flores vão estar saindo sem ter uma extensão, tá? Sem ter a formação do pedicelo. Aí nesse caso aqui a gente classifica também ela como sendo séssil, porque ela está ligada diretamente. Nesse caso aqui está ligada ao pedúnculo, tá? Mas como é numa inflorescência, né, não tem o alongamento
como no caso da foto aqui à direita, então ela é classificada como séssil também, tá? Se não tiver nem pedúnculo nem pedicelo, então a flor ela é classificada como séssil, tá? Ou em outras palavras, tá? Para ficar mais claro, quando os verticilos florais surgem de um local que nem se for uma flor simples, não tem pedúnculo, ou se for uma flor em inflorescência, que é esse caso aqui, não tem pedicelo, então por definição ela é chamada de séssil, tá? Então isso para deixar mais claro, porque até existe o pedúnculo, mas o importante que a gente leva em consideração aqui é a localização dentro da inflorescência. Então daí, né, vamos para outras características de classificação. De acordo com a disposição de peças florais, a flor ela pode ser classificada como acíclica ou cíclica. A flor acíclica ou espiralada é aqui em que as peças florais elas são dispostas em espiral, tá? Como está mostrado aqui no desenho abaixo. Então as pétalas, as sépalas, o androceu e o gineceu, todos eles vão formando estruturas em espiral, e no caso de flores cíclicas, eles formam ciclos realmente, tá? Em volta do eixo da flor. Então lembra que que eu acabei de mostrar, né, que o eixo da flor ele é uma modificação que acontece na região meristemática para, ao invés de produzir folhas, produzir flores ou produzir inflorescências, tá? Então aí nesse caso aqui, essa característica espiralada ou acíclica, ela é mais primitiva dentro dos grupos de plantas, porque ela surgiu exatamente quando as plantas começaram a modificar a estrutura do caule para que, ao invés de produzir folhas, começasse a produzir flores. Então lembra que tem plantas que têm organização de entrenós de forma alternada. Então a única diferença aqui é que o alternado ele foi ficando cada vez mais próximo, porque as flores elas têm que manter as suas estruturas próximas umas das outras, mas ainda manteve essa organização em espiral, tá? Das folhas alternadas. E no caso da modificação cíclica, é uma coisa mais recente dentro da evolução, em que todas as estruturas florais estão organizadas de forma muito compactadas, mas já em tamanho definido, em posição bem definida dentro do eixo floral. Então essa estrutura aqui ela ocorre para o maior grupo de plantas e ela é uma estrutura evolutivamente mais moderna. Quando eu comentar um pouco sobre os grupos vegetais ou estruturas vegetais que faz com que as plantas sejam classificadas dentro de cada grupo, eu comento quais os grupos de plantas que possuem organização de flores acíclicas e organização de flores cíclicas. Mas basicamente isso está muito ligado à origem evolutiva. A característica de flores acíclicas surgiu antes e depois alguns grupos de plantas se modificaram e produziram estruturas cíclicas. Então aqui eu estou colocando um exemplo da flor de uma planta chamada de magnólia, aqui à direita, que ela tem organização acíclica de suas estruturas florais, que à primeira vista nem aparenta ser, tá? A gente não entende isso bem, mas se a gente for removendo cada uma dessas estruturas, a gente vai ver que elas vão formando realmente uma espiral, desde as sépalas, que tem aqui quase a mesma estrutura das pétalas, e depois vem os estames e os carpelos aqui, né? Então todos eles vão formando uma espiral e tem uma quantidade até maior. Já uma flor cíclica, que é essa que está aqui à esquerda, todos os verticilos florais eles vão mantendo mais ou menos a mesma distância em relação entre si, tá? Porque eles estão localizados mais ou menos na mesma distância de acordo com o eixo floral aqui. Então essa é a característica mais moderna, tá? Que surgiu mais recentemente ao longo da evolução de plantas. Mas é claro que no caso dessas questão de classificação de flores como cíclicas e acíclicas, é importante para a gente definir alguns grupos de plantas muito diferentes entre si, que inclusive permitiu mais recentemente a separação entre grupos de plantas eudicotiledôneas e outras plantas que antes eram classificadas como dicotiledôneas, mas que na verdade são muito
diferentes em relação às eudicotiledôneas. Aí quando eu comentar sobre grupos de plantas, depois que a gente entender bem todas as estruturas florais e outras partes da planta, aí eu comento o que é que levou a essas classificações diferentes nos grupos de plantas. Mas por enquanto a gente fica com essa característica, tá? De que algumas flores têm as suas estruturas, os seus verticilos organizados na forma de espiral, e algumas outras têm esses verticilos organizados na forma cíclica, que são a maioria, tá? A maioria das plantas que possuem flores tem os verticilos organizados em ciclo. Bom, então com relação ao número de peças no perianto, tá? O que é isso? Aquela questão, tá? O que eu falei que as plantas, elas vão... O perianto é exatamente a parte mais externa, tá? A parte que protege a parte reprodutiva. Então, o perianto ele é formado, né? Mais uma vez, revisando, que eu já comentei isso. Mas eu sei que às vezes pode complicar, né? Que a gente começa a ver muitos termos novos, então às vezes causa confusão. Mas o perianto é exatamente ou o conjunto... Aliás, é o conjunto de pétalas e o conjunto de sépalas. Ou seja, o cálice e a corola. Que o conjunto de sépalas forma o cálice e o conjunto de pétalas forma a corola. Então, em algumas flores não existe nem pétalas nem sépalas, e aí elas são classificadas como aclamídeas, tá? Que é esse exemplo mostrado aqui. Tem a parte feminina, tem a parte masculina, tem brácteas que são que não são, que eu acabei de comentar, né, que não fazem parte da flor em si, são apenas folhas modificadas com função de proteger a flor, mas elas não têm nem pétalas nem sépalas. Então essas flores aqui elas são classificadas como aclamídeas. E às vezes elas nem têm brácteas também não. Depois disso a gente vem com flores monoclamídeas, quando elas vão ter ou pétalas ou sépalas. Normalmente elas não vão ter os dois ao mesmo tempo, ou elas vão ter pétalas ou vão ter sépalas, então elas são chamadas de monoclamídeas. E depois, no caso do maior grupo de plantas, a gente vai ter as diclamídeas, que elas têm pétalas e sépalas ao mesmo tempo, tá? Então é o que a gente vai encontrar na maior parte dos exemplos de plantas. Então estou colocando aqui um exemplo de uma flor aclamídea, que ocorre nas gramíneas. Então, por exemplo, isso aqui é o milho. Ele tem flores que são ou apenas masculinas ou apenas femininas, mas mais adiante eu explico como é que é isso, tá? O que é importante por enquanto é a gente saber que nas flores do milho não existem nem sépalas nem pétalas. Existem brácteas, mas não existem pétalas e sépalas, tá? Isso aqui é a flor feminina mostrando as brácteas, mas ela nem possui pétalas nem sépalas. Então a gente vai ter... Isso é muito característico de plantas que não dependem de agentes polinizadores biológicos, tá? Não depende nem de inseto, nem de pássaro, nem de morcego para polinização. Então elas não precisam atrair o polinizador. No caso do milho, a polinização ela é principalmente feita através do vento. Então a planta não precisa gastar energia produzindo pétalas nem sépalas para atrair o polinizador, tá? Mas é claro, alguns insetos vão lá, mas só que ela não depende deles, ela consegue se virar muito bem apenas com o vento fazendo a polinização. Então nesse caso aqui, tá, não tem nenhum dos dois verticilos florais, então, aliás, não tem nenhum dos dois verticilos de proteção, né? Então ela é aclamídea. Quando tem apenas um, isso aqui é a mamona, ela é monoclamídea. No caso da mamona só existe sépalas. A gente vai ter alguns outros exemplos de plantas que só possuem pétalas, tá? Então esse aqui aqui são as sépalas das flores. A mamona ela também tem flores masculinas e femininas. Então nas flores masculinas tem as sépalas e os estames. No caso das flores femininas tem as sépalas e os carpelos, tá? E aqui essa parte meio espinhosa é o ovário que vai crescer formando o fruto, tá? Então no caso aqui, como só tem um dos dois, ela é monoclamídea. O que confunde às vezes é que às vezes ou as pétalas ou as sépalas têm um tamanho muito reduzido e a gente acha que só existe um deles na estrutura. E aí isso às vezes pode causar confusão. Então muitas vezes quando uma coisa causa confusão, a gente procura evitar
dentro da classificação de plantas, porque sempre vai ter muitas estruturas que causam confusão. A gente tenta definir para ajudar na classificação. Então, se não for ajudar na classificação, é melhor não levar em conta para a separação de grupos de plantas. Mas no caso aqui da mamona, isso é bem claro, tá? De que isso daqui é uma sépala e de que depois vem as partes reprodutivas em si da flor, tá? E as flores de clamídeas, né, como eu comentei, são os maiores exemplos que a gente encontra dentro do reino vegetal. Eu coloquei duas fotos de espécies diferentes aqui, mostrando sépalas, né, que estão aqui bem no local quase de contato aqui com o pedúnculo nesse caso aqui é pedicelo, tá, porque é uma inflorescência, e nesse caso aqui também é pedicelo, tá, também é uma inflorescência. Então logo depois vem as sépalas, que nesse caso da flor, à direita, aliás, são verdes, e nesse caso aqui tem uma coloração meio amarelada também, meio esverdeada, né? Até com um pigmento meio avermelhado também da flor. E aí depois vem as pétalas, né, que são muito chamativas nos dois casos, indicando de que são flores que dependem de animais para fazer polinização, tá? Ou beija-flores, ou borboletas, ou abelhas. Então aí nesse caso eles têm pétalas também, ou seja, as duas estruturas de proteção da parte reprodutiva estão presentes ali na flor, então ela é classificada como diclamídia. E quanto à homogeneidade do perianto, então a gente pode ter flores, que isso daqui é mais raro, tá, dentro dos grupos vegetais, flores chamadas de homoclamídeas, quando elas têm pétalas e sépalas que são muito semelhantes, tanto no número, quanto na cor e quanto na forma. Então elas recebem inclusive um nome especial. Elas são, como não dá para diferenciar muito bem uma da outra, existe pétalas e existe sépalas, só que elas não conseguem ser muito bem diferenciadas em relação à outra. Então nesse caso aqui, isso aqui é uma flor de clamídia, tá? Só que como as pétalas e sépalas são muito semelhantes, aí essa diclamídia aqui ela é chamada de homoclamídia. E no caso de plantas em que dá para diferenciar muito bem as pétalas e as sépalas, aí elas são chamadas de heteroclamídeas. Então, nesse caso do exemplo, né, do esquema à direita. Tá? Característica de flores homoclamídeas também é uma característica que durante a evolução surgiu antes, ou seja, esse caso ocorre naqueles grupos de plantas que são mais antigos, né, durante a evolução. E as estruturas heteroclamídeas elas são mais recentes evolutivamente e estão presentes no maior grupo de plantas também, tá? Então eu coloquei aqui algumas fotos para a gente entender bem, tá? Então aqui na parte de cima duas flores homoclamídeas em que as pétalas e as sépalas existem, mas que são tão parecidas tanto com relação tanto com relação a cor, formato e número, que a gente chama elas chamam essas partes aqui, tá, tanto nessa vermelha quanto na que está esbranquiçada aqui, de tépalas. E nesses dois exemplos de baixo, aí a gente consegue diferenciar bem o que é sépala e o que é pétala. Então essas aqui são as heteroclamídeas, tá, porque são muito diferentes as estruturas, as cores e por aí vai. Às vezes tem até coisa intermediária, tá? A gente vai encontrar grupos de plantas que a pétala lembra a sépala, mas que tem algumas diferenças morfológicas ou de cores, né? Ou de números também. Aí a gente é aquela coisa que eu sempre falo, né? Se a característica for confundir durante a identificação, então é melhor a gente tentar estabelecer na planta alguma característica que seja mais fácil para os sistemas de classificação, tá? Porque sempre vai ter confusão, tá? Não tenha dúvida, e principalmente em flores, aí sim é que a gente vai encontrar muita confusão durante os processos de classificação. Bom, então por enquanto a gente fica por aqui, né? Então a gente já viu bastante coisa com relação a partes de flores, mas vocês vão ver que ainda tem muito mais coisa para a gente observar, que são muito úteis durante a identificação de espécies vegetais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.